Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estudaremos juntos o tema número 2, a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão e adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos nesse presente estudo. Como era a terra antes de ser criada? No livro de Gênesis, capítulo 1, e o 2º verso nos diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Hoje, o mundo secular, através de muitas pessoas influentes, tentam nos passar uma verdade absoluta que não é tão absoluta assim. Para nós que cremos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, como entendemos que o universo foi formado? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, nós lemos: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no livro de Salmos, no capítulo 33, nos versos 6 e 9, nós lemos: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Através da palavra de Deus, através da natureza, das belezas da criação, da complexidade, enfim, de tudo aquilo que nós vemos durante o nosso dia, nós entendemos que não vemos de mero acaso, mas fomos planejados, fomos criados. Mas quem participou do ato da criação? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no livro de João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, nós lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos, assim como lemos, que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Agora, vamos relembrar algo básico para a nossa fé em um Deus Criador. Como foi o processo diário da criação descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2? Agora, gostaria da sua atenção para os seguintes textos. Leremos Gênesis capítulo 1, dos versos 1 ao 31, e Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou,
Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Apenas um detalhe teológico para podermos confiar que o relato da criação é diário, não são de eras, milhões de anos, assim como muitos cientistas acreditam dizer como verdade. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde, manhã, ou primeiro dia, é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de numeral ordinal, assim como o texto de Gênesis 1 e 2 nos relata. Muitas vezes temos a tendência de nos sentirmos mal, sentirmos que Deus não nos ama. Mas qual é a real posição do ser humano na criação divina? Agora leremos alguns textos que nos revelam essa grande verdade. No livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26, 27, no capítulo 2, verso 7, e dos versículos 18 ao 25 do capítulo 2, nós leremos as seguintes passagens. Acompanha comigo. Capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No mesmo livro de Gênesis, só no capítulo 2, no verso 7, nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E no mesmo capítulo 2, dos versos 18 ao 25, nós lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem,
e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Ele a trouxe e disse ao homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Após Deus os ter formado pelas suas próprias mãos, qual foi o primeiro presente que o casal recebeu de Deus? No livro de Gênesis capítulo 2, verso 8 nos diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia tomado. Deus deu ao casal recém-formado um jardim esplêndido, perfeito. Sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no jardim do Éden? Nos versos 15 ao 17 de Gênesis capítulo 2, nós encontramos a resposta. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós lemos explicitamente as consequências da desobediência de Deus, que acarretaria duas consequências terríveis. Teriam que deixar o jardim do Éden e ficariam sujeitos à morte. Meus queridos, Deus não erra. Assim como lemos no capítulo 1 de Gênesis, ao final da criação do homem e da mulher, no sexto dia Deus falou que era tudo muito bom. Por mais que nós passamos por dificuldades, por problemas, por aflições, por mais que muitas vezes temos a tendência de achar que Deus se esqueceu de nós, isso não é verdade. Deus não nos abandonou. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos preciosos demais para Deus para que Ele nos abandone. Ele sempre estará conosco. Essa é a promessa. Jesus nos fala que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até a sua volta, para aí sim ficarmos eternamente ao seu lado, sem mais dor, sem pecado, com o jardim restaurado, com a nossa imagem restaurada como era para ser no princípio da criação. Eu oro, meu caro amigo, minha cara amiga, para que não sinta mais essa sensação de inferioridade. Quando os problemas vierem, quando as provações baterem a porta, lembre-se, você foi formado à imagem e semelhança divina. Nada pode fazer com que você se sinta menos inferior a isso. Os problemas virão, mas creia que Deus está ao seu lado. Sendo direcionado pelo Santo Espírito, você terá vitória em nome de Jesus. Amém.